Duas vezes o arcanjo Miguel enfrenta Satanás. Primeira vez. Arcanjo Miguel defende o corpo de Moisés. Na Bíblia, Miguel é uma das figuras angelicais mais amplamente reconhecidas, ao lado de Gabriel. Como um arcanjo, ele desempenha um papel significativo na hoste celestial de Deus. Suas responsabilidades e realizações são frequentemente discutidas e debatidas entre estudiosos e crentes. Apesar de sua importância, há muito mistério em torno de Miguel e seu lugar na hierarquia divina. Antes de começarmos, não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. O que ele realizou? Quais são suas responsabilidades e como ele se encaixa na hoste celestial de Deus? O nome Miguel é derivado do hebraico e significa quem é comparável a Deus. No entanto, muitos pais, independentemente de suas crenças religiosas, escolhem nomear seus filhos Miguel sem compreender completamente o significado do nome. Miguel nos é apresentado pelo profeta Daniel. Daniel 10 versículo 3 diz: No entanto, o príncipe do reino da Pérsia se opôs a mim por 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes principais, veio me ajudar, pois eu tinha sido deixado ali com os reis da Pérsia. Sempre que observamos Miguel, não podemos deixar de notar seu envolvimento em alguma forma de batalha espiritual dada sua conexão consistente com essas lutas, talvez seja apropriado chamá-lo de general. A frase bíblica um dos príncipes principais sugere que Miguel, o arcanjo, tem outros equivalentes angelicais. No entanto, a Bíblia permanece em silêncio sobre as identidades de outros arcanjos além de Miguel. Judas 9 faz referência a um evento que não é encontrado em nenhum outro lugar da Escritura. Miguel teve que lutar ou disputar com Satanás pelo corpo de Moisés, mas o que isso envolveu não é descrito. O 9º verso de Judas detalha um evento fascinante e peculiar que não aparece em nenhum outro lugar da Bíblia. De acordo com o verso, o arcanjo Miguel se envolveu em uma disputa ou luta com o diabo pelo corpo de Moisés. As pessoas ponderaram sobre a natureza desse conflito e o que ele significa. Em Judas 9, aprendemos o título de Miguel, arcanjo, uma palavra grega que significa príncipe principal ou mensageiro principal. É natural questionar a origem dessa informação. Alguns especulam que foi obtida por meio da transmissão de tradições. Não há compreensão clara sobre por que Miguel e Satanás discordaram sobre o corpo de Moisés. Especula-se que Satanás pode ter desejado localizar o local exato do corpo para construir um santuário. O povo de Israel se voltaria para a adoração idolátrica dos ossos de Moisés. Miguel, o representante angelical, os protegeria desse pecado mantendo o local de sepultamento em segredo. Moisés havia morrido em circunstâncias únicas. A simples menção do nome Moisés evoca diferentes imagens nas mentes das pessoas. A morte de Moisés é envolta em certo mistério na Bíblia. Segundo registros históricos, Moisés faleceu na notável idade de 120 anos. O que é verdadeiramente impressionante é que, apesar de sua idade avançada, ele permaneceu fisicamente e mentalmente forte até o fim. Sua visão permaneceu aguçada, e sua força física nunca diminuiu, como se a idade não tivesse poder sobre ele. Fica claro que Moisés era uma pessoa especial. Satanás e o arcanjo Miguel provavelmente estavam fora da terra prometida, na montanha Pisga. De acordo com o relato bíblico, Moisés não foi autorizado a entrar na terra prometida devido à sua desobediência nas águas de Meribá-Cádiz. Apesar de liderar os israelitas até o limiar de Canaã, ele só teve um vislumbre da terra e não foi permitido colocar os pés nela. No final de sua vida, Deus concedeu a Moisés a oportunidade de testemunhar a terra pela qual havia deixado o Egito. Para fazer isso, ele subiu a montanha Nebo, que se eleva sobre as planícies de Moabe, e alcançou o topo da Pisga, de onde pôde contemplar a terra em todo o seu esplendor. A uma altitude de 1.371 metros, o cume do Monte Pisga se destaca acima de seus arredores como um colosso poderoso. É difícil compreender a escala dessa maravilha natural, que se eleva quase 1 milha acima da paisagem. Só podemos imaginar a fortitude física e mental necessária para subir ao topo desta montanha, especialmente para aqueles que atingiram a avançada idade de 120 anos. É uma proeza que exige respeito e admiração de qualquer pessoa que ouça o conto de uma realização tão corajosa.
Não havia trilha larga o suficiente para Moisés, e ele não precisava de uma de qualquer maneira. Se você está se perguntando em que condição ele estava, essa proeza lhe dirá. Ele sabia que morreria, pois Deus lhe dissera isso, e o Senhor já enviará outro homem, Josué, em seu lugar antes de sua morte. E foi assim, Deus o queria em casa. Moisés entregou o Espírito. Moisés é a única pessoa na Bíblia que Deus pessoalmente enterrou. Você percebeu isso? O Senhor então escondeu o túmulo. Aqui é onde encontramos o arcanjo Miguel e Satanás. Mas o ponto importante é que, mesmo que Miguel seja um arcanjo, um eleito, apesar de seu status elevado, Miguel não se envolveu em comportamento desrespeitoso ou repreensível em relação ao governante do reino demoníaco. Pelo contrário, ele confiou todas as formas de repreensão a Deus, reconhecendo o poder supremo do Todo-Poderoso sobre todas as coisas. A maioria dos anjos na Bíblia é descrita como mensageiros, enquanto Miguel é representado nos 3 livros como contendente, resistindo ou enfrentando espíritos malignos e principados. A linguagem desta repreensão nos lembra de outras ocasiões em que indivíduos desafiaram Satanás, como o Senhor Jesus Cristo, que citou a Escritura para repreender Satanás no deserto. Foi dito: "E não tentarás o Senhor, teu Deus." Os versos de Judas são uma verdadeira lição de humildade e deferência, que deveria ser um exemplo para todos nós. Qualquer disputa ou contenda contra forças espirituais somente deve ser feita com a orientação e a autoridade de Deus. Não devemos entrar nessas batalhas espirituais por conta própria, confiando apenas em nossa força ou entendimento. Em vez disso, devemos buscar a orientação e o poder de Deus, seguindo seu exemplo de humildade e dependência total dele.